Uma excelente tarde a todos vocês. É uma grande honra estar com vocês aqui hoje, num dia muito especial, onde nós vamos trabalhar tecnicamente uma aula profunda sobre lubrificação. E para esse tema tão complexo, nós vamos trazer um mestre em lubrificantes, que é o senhor Donegá. Por gentileza, mestre. Olá, tudo bem, pessoal? Muito feliz em recebê-lo aqui hoje. Felicidade é uma grande honra ter o senhor aqui no canal Isaac Rafael. E eu quero te deixar muito à vontade para transferir para eles o máximo do conhecimento. O intuito desse canal é impactar a vida das pessoas, é transferir para elas um pouco do nosso conhecimento, para que elas possam, em nível de profundidade, ganhar mais, conseguir se tornar um profissional melhor. Então eu quero que você absorva o máximo que você conseguir dessa grande aula de hoje. Ele vai trabalhar profundamente em vários níveis de lubrificação. Eu tenho certeza que hoje você se tornará um profissional ainda mais completo. Seja muito bem-vindo e não se esqueça, já se inscreva no canal, porque essas aulas vão ser em níveis. Então, para você não perder a próxima aula, já deixa aí a sua inscrição e o seu sininho, para que venha a ser recordado aí o momento em que a aula cair à sua disposição. Tá certo? Pessoal, estou com vocês, vamos começar aqui numa jornada. Essa é a primeiro degrauzinho de uma grande escadaria. Lembre-se. Seja muito bem-vindo, um forte abraço. Minha mulher só aperta o play só e já é. Roda a vinheta aí, Diegão. Olá, meus irmãos profissionais de postos de combustíveis. Meu nome é Marcos Donegá, mas olha, desde muito pequeno me chamam de Donegá. E é o nome que ficou sobrenome, ou seja, é o meu nome. Então, aos pouquinhos vocês irão se acostumar com Donegá, podem ter certeza. É um pouco estranho no começo, mas depois vocês se acostumam. Claro, estou nesse canal, para mim é uma honra estar aqui com vocês. É um prazerzaço poder conversar com vocês, compartilhar conhecimento, lembrando sempre que ninguém é dono da verdade. Em se tratando de postos de combustíveis, menos ainda, as coisas se modificam a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. A nossa profissão de frentista não é mais frentista, vendedor técnico de pista. Precisamos ter vários conhecimentos. E eu espero que vocês contem comigo nesse canal para a gente devagarinho, passo a passo, ampliando os nossos conhecimentos. Posso contar com vocês? Então vamos começar. Vocês que estão no dia a dia da operação, vamos pensar assim, se o lubrificante tem esse grau de importância, se a lubrificação tem esse grau de importância nos veículos, então, como que deve ser um bom lubrificante? O que o bom lubrificante ele precisa ter na sua composição? Consegue pensar o que tem o lubrificante na nossa composição? Que garante que o lubrificante seja de excelência? É isso. Aditivos. Plural. Plural. Por quê? Só a base do lubrificante não segura a onda. Pode ser excelente, sintético de última geração, por evaporação de gás, que hoje tem uma tecnologia bastante evoluída, né, que fazem lá a evaporação, cria gases e a partir da purificação desses gases eles transformam em base de lubrificantes. É uma coisa assim sensacional, genial, século 21, 2022. Agora, isto sozinho não dá conta do recado. Isto sozinho precisa ter os seus companheiros, que nós chamamos de aditivos. E tem uma série deles, que eu preciso de aditivos para diminuir o desgaste entre as peças que se atritam lá dentro do motor. Quem já me conhece sabe assim que eu faço aquela relação de um motor 4 cilindros, trivial, pensando em termos de território brasileiro, em que o comando de válvulas a 3.000 rotações por minuto está abrindo e fechando 54 vezes. Aí vocês vão falar assim, tudo bem, 54 vezes. Não, mas são 54 vezes por segundo. Vocês imaginaram a loucura de 4 cilindros abrindo e fechando 54 vezes por segundo? Não dá tempo a gente piscar, já foram 54 vezes. Piscamos de novo, 54 vezes.
imagina o papel dos lubrificantes e dos aditivos para poder segurar o desgaste de um ritmo tão intenso. Isso que eu coloquei, 3.000 rotações por minuto, que é a média de funcionamento no motor. Nem estou falando de altíssima rotação. Então nós já vimos da importância do papel que o lubrificante faz nos dias de hoje, que não é mais só lubrificar como era no passado. Já entendemos que ele ajuda a retirar a temperatura do motor. Já entendemos mais ainda que ele facilita a diminuição do desgaste entre as peças. E com isso ele conta com um parceiro, que um deles é o aditivo anti-desgaste. Agora, será que só antidesgaste, vamos dar mais sobrenome a esse antidesgaste? Lá dentro do motor está acontecendo muita coisa, derivados do petróleo principalmente. Formam-se ácidos, formam-se outros gases ali dentro, e eu preciso, nesse antidesgaste, que ele também tenha um papel de anticorrosivo. É mais um elemento, mais um outro aditivo para a gente ficar atento, deixar no nosso radar. Porque precisa combater a ação dos ácidos. Aí a gente entra na questão assim, será que é por isto que a gente coloca um prazo de validade no lubrificante depois que nós colocamos no motor? Acertaram, é exatamente isso. Porque mesmo com o motor parado, os ácidos estão ali, a água está ali, tolueno, benzeno, um monte de substâncias estão ali, dentro do cárter, passeando por dentro de toda a tubulação, todos os dutos dos motores. E o lubrificante e os seus aditivos estão fazendo todas essas ações, mesmo com o motor parado. E a gente vai chegar daqui a pouquinho em outra questão. Espera aí, quando? Qual é o período da troca de óleo? Eu só quero finalizar agora essa chamada de atenção para os aditivos, que a gente falou do antidesgaste. A gente tem que falar de uma coisa para manter, não juntinhos, mas separados, os elementos que se formam dentro do motor a partir da queima. Toda vez que algum derivado do petróleo ele é submetido a alta temperatura, ele forma umas coisinhas pretinhas, que se ficarem todas elas juntas, formam uma coisa que você já conhece, chama-se borra. Então eu preciso ter no lubrificante, eu preciso ter este aditivo que evita que essas partículas se juntem, para não formar borra. Ok? Então o papel dos aditivos, ele é um papel fundamental na composição dos lubrificantes, para auxiliar tudo que um lubrificante pode entregar ao motor do veículo. Ok? Sem entrar muito nesses detalhes de vários, né? Tem antidispersante, o anticorrosivo, o antioxidante, nós temos a ação detergente, ou seja, tudo para proteger, para manter limpo dentro do motor. Daí, quando vocês esgotarem o óleo tem que descer muito, mas muito preto. Não pode descer branquinho, a não ser que a utilização seja só com etanol. Mas se o motor estiver funcionando, mesmo que não na totalidade, mas está funcionando com combustível fóssil, diesel, gasolina, o óleo precisa ficar preto. Se não ficar, é porque a sujeira toda ficou grudada dentro do motor, que é exatamente onde nós não queremos que ela fique. Combinado? Sei que pode estar aparecendo um monte de dúvidas. Daqui a pouquinho a gente vai esclarecendo cada uma delas nos futuros encontros, e vocês podem depois conversar com a gente. Mande as dúvidas por escrito, converse com a gente tem várias fontes, vários canais. Não passem vontade. Entre em contato com a gente, mande as dúvidas, sugestões de temas que vocês querem para o dia a dia. Em vários momentos já fizemos algumas reportagens sobre o diesel verde, está chegando aí. Então nós estamos falando de uma fábrica que será instalada em Manaus, e esse diesel verde substituirá muito bem o diesel que a gente conhece derivado do petróleo. Então são 500 milhões de litros projetados nessa fábrica, quer dizer, muita coisa nova está vindo. E é neste canal vocês têm a liberdade de esclarecer essas dúvidas, de ficarem atualizados. Posso contar com vocês? Olha lá, hein? Promessa é dívida, hein? Vamos seguir aqui, vamos seguir um pouquinho. Falamos sobre a importância da lubrificação, a importância de alguns aditivos. Não explorei todos com vocês, não explorei todos, explorei alguns, mas o que eu quero? Que vocês fiquem com o princípio na cabeça. Um lubrificante em sua base,
É alguma coisa nova? O que é a base? Responda aí, para eu poder escutar aqui. É isso, é isso. Então, como eu estava perguntando para vocês, pensem a respeito das bases. Vocês têm lá alguns minutinhos, alguns segundinhos, vai, para vocês responderem. Respondam mentalmente, que eu vou escutar aqui, pode ter certeza. Né? A gente faz um esforço aqui. É isso. A base é a estrutura do lubrificante. E ele pode ser de 3 tipos. Mineral é aquele que a gente vai lá, a partir do refino do petróleo, a gente pega lá no bacião, traz, coloca os aditivos, trabalha a viscosidade. Ih, mais outra informação, Dona Negar. Calma. Guarda a viscosidade por enquanto, a gente fala logo em seguida. Trabalha a viscosidade, coloca o pacote de aditivos, envasa e comercializa. Esse é o lubrificante base mineral. Mineral, direto do petróleo. Legal, mas os motores, como eu disse para vocês, evoluíram. As ligas de metais, alumínio, ferro, magnésio, manganês, enfim. Tudo isso foi sendo melhor trabalhado. Os motores estão mais leves, mais compactos, de alta performance, de alta taxa de compressão. Então eu preciso de uma base que aguente as pancadas da alta temperatura do motor. Lembra que no comecinho dessa nossa conversa de hoje eu falei sobre temperatura? Pois é, o mineral é uma excelente base, não tem o que dizer, né? Ela faz parte da história dos lubrificantes e da lubrificação. Foi a base mineral que nos trouxe até os dias de hoje. Então, mas qual é a questão em relação à base mineral? A temperatura vai batendo nas moléculas até que elas arrebentam. A temperatura arrebenta com as moléculas. Então o mineral, ele tem muita resistência, mas ele vai até um certo ponto. Então o que o mundo petroquímico fez? Em laboratório, lembra, mineral direto do petróleo, ou base sintética, laboratório. Vai lá, mexe nessas moléculas de várias coisas, se junta e cria uma base sintética. Que uma das grandes vantagens da base sintética qual é? Temperatura bate e não consegue destruir as moléculas da base. Então, eu tenho uma resistência muito maior em relação ao mineral. A outra vantagem, o mineral a base mineral não cria uma película protetora por dentro, por onde ele passa. Já o sintético deixa um filme fininho, quase que imperceptível, a gente só consegue ver mesmo quando a gente coloca o microscópio lá. Deixa um filme, ou seja, o motor nunca baterá seco. As peças nunca ficarão sem alguma proteção entre elas. Então essa é a segunda vantagem. A grande desvantagem do sintético, preço. Por ser laboratório, por ser petroquímico, o que acontece? O preço é muito elevado. Tem muitos componentes químicos ali. Aí fizeram o quê? O famoso semi-sintético, que pega todas as propriedades bacanas da base sintética, mais a questão do mineral, que o preço é reduzido. Juntaram e lançaram o semi-sintético. Então é isso, pessoal. Olha, já vimos os princípios da lubrificação, a importância dos aditivos e quais são as bases que formam os aditivos, os lubrificantes, Tá bom. Eu tinha dito sobre viscosidade, né? Não esqueci não. Mas é que eu quero ir devagarinho, né? Bem devagarinho, não precisava atropelar essas informações. Viscosidade. O que vocês entendem por viscosidade? Pode falar do jeito de vocês, no popular mesmo, grossura do óleo. Não tenham vergonha, grossura do óleo. Claro que eu vou falar para vocês alguns termos mais técnicos, mas toda vez que falar viscosidade, lembre-se de grossura. Pensa, água. Pensaram? Mel. Pensaram? Legal. Imagina que eu estou com um copo d'água aqui na minha mão esquerda, à direita de vocês. E aqui na minha mão direita, à esquerda de vocês, eu tenho um copo de mel. E aqui vocês não estão vendo, mas tem uma plataforma de vidro. Vidro. Se eu pegar os dois copos e despejar aqui, qual escorre primeiro? A água ou o mel? Claro que é a água. Por quê?
a viscosidade da água é infinitamente menor em relação ao mel. Fala na tua linguagem, do teu jeito. A água não tem nem grossura, né? Mas o mel tem, o mel é viscoso. Então ele demora mais para escorrer. Então, viscosidade é a capacidade que um líquido tem de escoar, de escorrer. Ok? Mas pensa no teu jeito. Eu quero que você conheça isso, mas do teu jeito, com as tuas palavras. Fechou? Então tá. Qual a importância da viscosidade? Por que a gente bate tanto nesta tecla no dia a dia dentro dos postos? Por que a gente, quando conversa com os nossos vendedores técnicos de pista, que ainda de vez em quando a gente chama de frentista, mas vocês já são, quem trabalha nessa profissão, vendedores técnicos de pista. Vocês têm que saber o que estão fazendo lá. E sabem, quando vocês abrem um capô, vão olhar o nível do óleo, precisa saber qual que é o nível correto. A hora que vocês olham o reservatório da direção hidráulica, precisa saber qual é o nível que ela está. Por que você está olhando o reservatório do nível de freio? Enfim, por isso que eu olho para vocês, eu não consigo mais enxergá-los como frentistas. Vocês são vendedores técnicos de pista. Agora, vocês precisam se apropriar disso. Qual é a forma de se apropriar? Conhecimentos. Olha o plural aí, ó. Não é um conhecimento só, não. São conhecimentos. Aqui nesse canal a gente fará uma varredura dos conhecimentos necessários, importantes e relevantes para o desenvolvimento da carreira de vocês. Para que vocês possam entregar cada vez mais um produto, um serviço que o cliente realmente fique encantado e não consigam mais pensar em outro lugar a não ser o atendimento de vocês. Mas voltando aqui para nós, viscosidade. Por que é tão importante? Quando vocês olham uma prateleira, né, quando vocês pegam aqui a prateleira de óleo, tem lá 5W-30. Que danado é isso? Lembre-se, qualquer lugar do mundo que vocês estejam, qualquer lugar do mundo, lá no Japão, lá em Israel, lá no Oriente Médio, não importa se vocês conhecem ou não o idioma, todas as embalagens lubrificantes aparecerão grafadas, né, num padrão. O 5W30, 0W20, 0W15, tá chegando, hein? 0W15, guardem, 015, 016, guardem. Põe na caixinha da reserva aí. Todo lugar do mundo vocês encontrarão a mesma forma de divulgação da viscosidade do óleo. O primeiro número, 5, é a viscosidade dele quando ele está frio. Então quando o motorzinho estava lá paradinho, quietinho na garagem, antes da primeira partida do dia, a viscosidade desse lubrificante era 5. W, que vem do inglês, winter, inverno, frio, exatamente para caracterizar isso. Aqui no Brasil é o que nos importa saber. Tem uma questão de ponto de congelamento, mas para nós aqui não importa. O 5W atende de sobra as questões brasileiras, não importa se norte, sul, se leste ou oeste. Ok? Então essa é a primeira viscosidade. Quando eu dou a partida, esse 5W, qual é o favorecimento maior? Rapidamente o motor é banhado de lubrificante. Então eu preciso de algo que corra rapidamente. E em poucos segundos o motor todinho esteja com lubrificantes acionando e atuando dentro do motor. O 30, à medida que o motor aquece, chega na temperatura ideal de funcionamento, ele já não pode mais funcionar fino, 5W. Então ele tem umas moléculas expansoras dentro do lubrificante, que é mais um tipo de aditivo também. Ele expande e vai para a viscosidade 30, que é o nosso exemplo aqui, né? 5W30. Lembra aqui na prateleira? O frasquinho lá de óleo, 5W30. O que é este 30? 30 são os dutos que foram projetados dentro do motor. Das hastes que lubrificarão os pistões no curso de subida e descida, anéis e a base do pistão, que a gente chama de saia. Lembra aquela linguagem popular? Esse motor está batendo saia. Então, está batendo saia porque está batendo aquela parte de baixo do pistão. Então eu preciso ter algo aqui na base do motor, do bloco do motor, para esguichar, para colocar o lubrificante no movimento do pistão, para lubrificar os anéis e lubrificar as saias. E aquele duto, aquela mangueirinha
tem um orifício para passar 30. Lá em cima, na árvore de Cames, que é a árvore do abrir e fechar das válvulas, ali também tem um negocinho esguichando, a abertura dele é para 30. Ou seja, o motor, esse motor que nós estamos falando, o 5W30, ele foi projetado para 30. Nunca, jamais, vocês podem alterar esse número. Que o cliente vai perguntar para vocês, fala assim, o meu carro está muito rodado, está com 250 mil, põe um óleo mais grosso, porque está fumando, está batendo. Este é o crime que a gente comete quando não presta atenção na viscosidade. Por isso que no nosso dia a dia a gente fala assim, gente, presta atenção, qual é a especificação do motor, pessoal? O brasileiro adora carro, mas não lê manual. Está lá, claramente, 5W30 base sintética. Não pode colocar outro óleo. A marca é o que menos importa, no sentido geral. Claro, vocês vão procurar marcas consagradas, marcas famosas, marcas idôneas, marcas de qualidade. Mas o 5W30 para a fábrica de um importante fabricante A é o mesmo que o 5W30 de um importante fabricante B. Ok? Então, eu não posso alterar isso. Que hora que eu ponho com 50, pescador não vai conseguir puxar, lá no cárter, lá embaixo, não vai conseguir puxar o lubrificante direito. A bomba vai ficar cansada. Imagina vocês assim, eu vou chegar na pista com um saco de cimento, saquinho de cimento. Vou colocar no ombro de vocês e vou falar assim, pode tocar a sua jornada hoje. Imagina vocês 8 horas trabalhando, atendendo o carro com um saco de cimento nas costas? É isto que a gente faz quando eu ponho um óleo com uma viscosidade superior à especificação. Porque aquele buraquinho de 30 não vai aceitar passar um negócio de 50. A bomba está dimensionada para 30, ela vai trabalhar cansada, quando não, ela queima. E eu começo a perder lubrificação na parte alta, onde está o comando de válvulas, e ninguém olha com tanto carinho os cabeçotes dos motores, e ali está o centro de respiração e do sincronismo do motor, e não olha a parte de baixo. Lembra, para quem conhece um pouco a estrutura do motor, uma coisa chamada bronzina. Ali tem um orifíciozinho para ser lubrificado, que é 30. Se vocês colocaram 50, não lubrifique, o motor quebra embaixo, quebra em cima, ou seja, desastre total. Ok, meu povo? É algo, essas informações que eu dei uma passeada geral com vocês hoje, é para isso, é para chamar a atenção, para ligar um monte de chavinhas de vocês da importância de cada vez nós que somos vendedores técnicos de pista, para que a gente possa cada vez mais entregar uma qualidade de produtos, uma qualidade de serviços à altura que os nossos clientes merecem. E para que a gente, enquanto profissionais que somos, nós podemos também nos valorizarmos. Ok? Então, esse primeiro contato hoje foi para abrir um pouco, descortinar um pouco algumas dessas coisas relacionadas à lubrificação. Então, só para fazer um resumo antes de eu encerrar, lembre-se, lubrificante, ele não serve só para lubrificar, retirar a temperatura do motor, auxiliar, então ele auxilia o sistema de arrefecimento. Nós vamos ter um capítulo só para falar do arrefecimento, que está uma confusão geral no mercado, né? Mas vamos ter um contato só para isso. Ele precisa diminuir o desgaste dos motores, porque trabalha em alta temperatura, alta performance, alta rotação. Depois falamos sobre as bases, a importância da base sintética. A tendência, pessoal, é não termos mais um mineral. Os carros que estão saindo de linha, todos eles, 95%, já saem com a especificação base sintética. Então eu entendo que a pessoa às vezes compra um carro dito popular, paga lá 70, 80, 90 mil num carro dito popular. E a hora que a gente diz qual é o lubrificante que tem que ser colocado no carro, ele vai dar pulo por dizer, não vou pagar um sintético, quer colocar qualquer coisa. Não pode mais. Então a tendência é desaparecer o mineral, pelo menos do ponto de vista dos motores. A automático, então, o câmbio automático, não preciso nem dizer para vocês. E ó, para ficar de olho, hein? Câmbio automático, vamos ter um capítulo também só para isso. Estou dando assim algumas dicas de por onde caminharemos aqui. Foi um prazer enorme, foi uma honra. Não esqueçam, mande as dúvidas de vocês, escrevam, mantenham contato conosco. Nós estamos aqui para isso, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a próxima. Pessoal, não esqueça, ó, garantir o leitinho das crianças, hein, ó. Likezinho, lembre-se, leitinho das crianças, likezinho, inscreva-se no canal.
precisamos criar esta unidade entre nós que somos profissionais de postos de combustíveis. Posso contar com vocês? O sininho, leitinho das crianças, e se inscrevam também. Beijo no coração.